Você já parou para pensar que talvez, absolutamente nada do que a gente sabe sobre o universo esteja completo? Pois é, e o que eu vou te contar agora deixou cientistas do mundo inteiro sem dormir, literalmente. Em 2024, uma descoberta feita com o telescópio espacial James Webb começou a levantar uma pergunta assustadora: e se o universo for muito mais antigo do que a ciência sempre acreditou? Calma, porque isso muda tudo. Durante décadas, a ciência trabalhou com uma ideia muito clara. O universo teria cerca de 13,8 bilhões de anos, surgido após o famoso Big Bang. Essa teoria parecia sólida, praticamente intocável. Mas então, o James Webb entrou em ação. O que os cientistas começaram a observar foram galáxias extremamente grandes, organizadas e maduras, em uma época do universo em que elas simplesmente não deveriam existir. Essas galáxias apareceram quando o universo tinha, teoricamente, apenas 300 a 500 milhões de anos. Para você ter ideia, segundo os modelos antigos, elas deveriam ser pequenas, caóticas, quase bebês cósmicos. Mas não. O que o Webb mostrou foram galáxias gigantes, com bilhões de estrelas, estruturas bem definidas e até sinais de elementos químicos pesados, algo que leva muito tempo para se formar. E aí veio o choque. Como algo tão complexo pode surgir tão rápido? Isso é como encontrar uma cidade inteira, com arranha-céus, estradas e sistemas elétricos, logo após a humanidade aprender a fazer fogo. Não faz sentido. A partir daí, alguns cientistas começaram a levantar hipóteses que, até pouco tempo atrás, seriam consideradas absurdas. Uma delas é que o universo pode ser muito mais antigo do que imaginamos. Outra, ainda mais ousada, sugere que talvez o Big Bang não tenha sido exatamente como pensamos. Alguns pesquisadores passaram a questionar se o universo pode ter passado por outros ciclos, ou se houve uma fase anterior ao Big Bang que nunca conseguimos observar. E aqui fica ainda mais interessante. Em 2025, novas análises mostraram que essas galáxias antigas não são casos isolados. Elas estão por toda parte. Ou seja, não é um erro pontual, é um padrão. Isso significa que algo está errado nos nossos modelos atuais do universo. Agora pensa comigo, se a idade do universo estiver errada, se a formação das primeiras estrelas estiver errada, o que mais pode estar errado? Matéria escura, energia escura, a própria expansão do universo. Aliás, falando em expansão, outra coisa que deixou os cientistas intrigados é que o universo parece estar se expandindo em velocidades diferentes, dependendo de como e de onde você mede. Isso ficou conhecido como a crise do Hubble. Simplificando, quando medimos a expansão usando galáxias antigas, o valor é 1. Quando usamos galáxias mais próximas, o valor é outro. E adivinha, o James Webb deixou essa diferença ainda mais evidente. Isso pode indicar que existe alguma força desconhecida atuando no universo, algo que a gente ainda não consegue explicar. E agora vem a parte mais assustadora e fascinante. Alguns físicos começaram a considerar que talvez o universo não funcione com leis fixas e eternas. Talvez essas leis evoluam com o tempo. Ou seja, as regras que valiam no início do universo podem não ser exatamente as mesmas de hoje. Se isso for verdade, estamos vivendo em um universo muito mais dinâmico e estranho do que jamais imaginamos. E não para por aí. Essa descoberta reacendeu até discussões sobre o multiverso, a ideia de que nosso universo pode ser apenas um entre muitos outros. Talvez essas galáxias, impossíveis, sejam vestígios de interações antigas entre universos, ou marcas de eventos cósmicos que ainda não conseguimos compreender. Claro, tudo isso ainda está sendo estudado. A ciência não está dizendo, temos certeza. Ela está dizendo algo muito mais poderoso, não sabemos. E isso é incrível, porque significa que, mesmo em pleno século XXI, com tecnologia avançadíssima, ainda estamos apenas arranhando a superfície da realidade. O James Webb não quebrou apenas recordes de observação. Ele quebrou certezas. E talvez, daqui a alguns anos, a gente olhe para trás e perceba que 2024 e 2025 foram o início de uma nova era da astronomia, quando percebemos que o universo é mais antigo, mais complexo, e muito mais misterioso, do que qualquer livro jamais ensinou. Então, da próxima vez que você olhar para o céu à noite, lembre-se, aqueles pontos de luz podem estar contando uma história muito diferente da que a gente sempre acreditou.
E talvez, nós sejamos apenas um pequeno capítulo dela. Se você curtiu essa curiosidade e quer continuar explorando os mistérios do nosso mundo e do universo, já sabe o que fazer. Porque quanto mais a gente descobre, mais percebe o quanto ainda falta descobrir.